Neste vídeo eu quero falar sobre a hermenêutica bíblica. É baseado no livro do curso básico de teologia da editora Faeste. O que é hermenêutica? Bom, é o ramo da filosofia que trata da interpretação de textos. A palavra hermenêutica ela deriva do nome do deus grego, Hermes, que era o filho do deus Zeus e era um mensageiro dos deuses segundo a mitologia grega, tá? O termo hermenêutico provém do grego hermeneu e significa declarar, esclarecer, traduzir. Tá? A hermenêutica atua em várias áreas. Tá? Então, eu coloquei aqui exemplo, filosófica, jurídica, bíblica. Tá? Sempre que você querer fazer uma interpretação, você vai estar utilizando a hermenêutica. Tá? Nós vamos falar da hermenêutica bíblica. Essa hermenêutica que nós vamos utilizar. Tá? O que é a hermenêutica bíblica? Ela é a disciplina da teologia exegética. Tá? O que é a teologia exegética? É a teologia que vai estudar a tradução dos originais, do grego, hebraico, para os idiomas que temos hoje, vai estudar os manuscritos, vai fazer uma crítica textual dos mesmos, tá? Então essa é a teologia exegética. A hermenêutica é uma disciplina da teologia exegética que ensina as regras para interpretar o texto bíblico e a maneira de aplicá-los. Então a hermenêutica ensina regras de interpretação e de aplicação. Por quê? Porque ninguém interpreta a Bíblia do jeito que quer. A Bíblia Sagrada ela só tem uma interpretação. Ela não tem várias interpretações, ela só tem uma. Então não é eu chegar, abrir ela e dizer, não, eu vou fazer uma interpretação desse texto. Não, existem normas e eu preciso interpretar de forma fiel àquilo que o autor quis dizer com o que escreveu. Então eu fiz aqui, coloquei 2 versículos bíblicos, que a palavra no grego hermeneu aparece no Novo Testamento, principalmente ali em Lucas 24 ao 27, 24 e versículo 27, quando Jesus, no seu discurso com os discípulos de Emaús, diz a Bíblia que ele, começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras, ou seja, ele pegou textos do Antigo Testamento e interpretou aqueles textos, dizendo que aqueles textos falavam a respeito da sua pessoa. Isso foi hermenêutica. Jesus estava dando uma aula de hermenêutica. Bom, modo de aplicá-las corretamente, em cima de todo, acho que eu passei um aqui, normatização. Em cima de todo o slide tem a página do livro. Então aqui página 66 a 67, normatização. A hermenêutica estabelece normas e regras para interpretar o texto. Ela faz uma pesquisa aprofundada. E ela faz uma crítica, ela faz uma autocrítica dos seus próprios métodos de interpretação, para sempre estar aperfeiçoando. Modo de aplicar corretamente, né? Toda interpretação bíblica deve ser objetiva, racional, tá? Ela tem que ter uma lógica bíblica, tem que ser racional, analítica, tá? Tem que ser em cima de uma análise explicativa, descritiva, ela tem que ver texto e contexto, prescritiva, ela tem que trazer uma forma correta de aplicar ela para o público ouvinte. Bom, a hermenêutica geral, página 68, a hermenêutica bíblica ela se divide em hermenêutica geral e hermenêutica específica. Na página 68, a hermenêutica geral. Então, ela estuda normas que regem todo e qualquer texto literário. E aí ela faz uma análise histórico-cultural. Envolve o entendimento da história e da cultura. Então, ela vai fazer uma análise da história e da cultura.
Nós temos que entender que no tempo bíblico em que o texto foi escrito, existiu uma história particular daquele tempo. Estava inserido a um contexto histórico e a um contexto cultural. A cultura deles era diferente que a nossa, era diferente da nossa cultura. E isso precisa ser levado em consideração. Precisa ser estudado isso por dentro da Bíblia, porque a própria Bíblia explica isso. Léxico-sintática, tá? Então agrupa o estudo com o vocábulo e a sua relação com a gramática. Então esse estudo léxico-sintático da hermenêutica geral, ele vai buscar estudar o texto, fazendo a sua relação com a gramática, o vocábulo com a gramática, ele vai aprofundar. Você vai pegar uma palavra e vai aprofundar em cima dela. E é interessante isso, porque há muitas palavras que têm mais do que um significado. E isso na Bíblia também acontece. Também acontece isso na Bíblia. Hoje, no nosso português, há muitas palavras que têm mais do que um significado, e um significado diferente do outro. Por exemplo, eu posso dizer que o muro está acabado, mas acabado pode dizer que está pronto ou está em péssimo estado. Eu posso dizer que uma pessoa chegou em casa e estava acabada, estava cansada demais. Posso dizer que uma mulher está acabada, ou seja, está muito envelhecida. Então, a própria palavra acabado no português tem vários significados. No hebraico e no grego, isso acontece dentro da Bíblia também. Por exemplo, a palavra Seol, o Sheol, que é a palavra que tem o significado do mundo dos mortos e é utilizada muito na Bíblia Sagrada. Há momentos que ela tem o significado do mundo dos mortos como a sepultura, e há momentos que ela tem o significado como um inferno, como a eternidade. Então, a mesma palavra, ela aparece muitas vezes com um significado ou com outro significado. Então, é esse estudo léxico-sintático que vai analisar isso. Análise teológica, ela está mais descrita ali na página 102 do teu livro, e você pode estudar e ler e aprender isso, tá? Análise teológica é quando a gente vai fazer uma interpretação da Bíblia, analisando todo o seu parecer por dentro da teologia, com uma visão teológica. Por exemplo, a Bíblia não aparece nenhuma vez o nome Trindade. Mas quem faz uma interpretação da palavra de Deus, lendo e interpretando, vai ver que há um só Deus. Esse Deus subsiste em três pessoas, sendo ela Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e ambos formam uma só divindade. Isso é uma análise teológica. Análise literária. Observa o texto dentro de sua narrativa e a sua relação com o capítulo, o livro e um todo. Tá? Isso aqui é muito importante. Toda vez que estudar um texto, busque pegar o contexto. E então, indo para frente, para nós ganhar tempo, hermenêutica especial. Essa hermenêutica especial, ela vai aplicar-se às normas de interpretação dos gêneros literários. Ou seja, ela vai pegar exatamente nos gêneros literários. Então, ela vai aqui dentro ter as figuras de linguagem. Tá? Então, a Bíblia ela tem muitas figuras de linguagem. Tá? E aqui eu descrevi 3 figuras de linguagem: metáfora, hipérbole e antropopatismo. Mas existem várias dezenas, tá? Figuras de linguagem. Mas eu só descrevi essas 3. Por exemplo, uma metáfora. O que seria uma metáfora? Quando Jesus diz assim, eu sou a porta, ele não é uma porta literal de madeira. Isso é uma figura de linguagem para dizer que precisa entrar por ele. Ele precisa entrar por ele. Quando a Bíblia diz que Jesus disse, eu sou o caminho, ele não é uma estrada. Mas ele e os ensinamentos dele, a pessoa dele, é o único caminho que leva para o céu. Então, isso são metáforas. Quando Jesus diz, eu sou o pão que desceu do céu, ele não é um pão, mas ele é o que alimenta as nossas almas. Ele é o pão que desceu do céu. Então, é uma figura de linguagem. Hipérbole
Hipérbole é quando descreve um exagero. Por exemplo, o que seria uma hipérbole no português nosso? Quando a gente diz assim, eu estou morto de cansado, é uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Ninguém está morto de cansado, ninguém está dentro de um caixão por estar cansado. E essa expressão, essa figura de linguagem, tem na Bíblia Sagrada também, tá? Quando a Bíblia diz que o povo de Israel, os espias foram investigar a terra prometida e viram os gigantes que tinham lá, e eles disseram assim, nós diante deles parecíamos gafanhoto. É uma hipérbole, é uma figura de linguagem. Os gigantes não eram tão grandes assim, que eles eram gafanhoto comparado àquilo lá no literal da palavra, não, mas é uma figura de linguagem, trazendo uma ideia de exagero, tá? Essa é uma hipérbole. O antropopatismo, ele quer dizer o que, irmãos? O antropopatismo, ele vai falar, colocar características, ou melhor, emoções humanas em Deus. Então, quando a Bíblia Sagrada em Gênesis 6 fala que Deus arrependeu-se de fazer o homem, Deus não sente, irmãos, arrependimento, Deus não tem do que se arrepender, porque a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, para que se arrependa. Mas este é um sentimento humano em Deus, para que o leitor entendesse que Deus ficou triste, que a situação da humanidade estava trazendo tristeza em Deus. Então, essas são as figuras de linguagem. Os tipos, a Bíblia é cheia de tipos. Por exemplo, no Antigo Testamento, a questão dos cordeiros que eram sacrificados é um tipo do sacrifício de Cristo que veio cumprir-se no Novo Testamento. Os hebraísmos, o que são hebraísmos? São expressões idiomáticas. Nós temos isso no português. E em todos os idiomas. No nosso português, conforme a região muda, tem expressões idiomáticas diferentes. Por exemplo, quem não é da nossa região aqui, não vai saber o que significa aquela pessoa fala pelos cotovelos. É uma expressão idiomática. A gente sabe, outra pessoa não sabe o que significa isso. Outra expressão idiomática, por exemplo, com uma cajadada só, matei 2 coelhos. É uma expressão idiomática. No hebraísmo, no idioma hebraico, isso também existia. Há muitas expressões que eram hebraísmo, expressões idiomáticas somente do povo de Israel, daquela região. Por exemplo, há um texto bíblico que diz que o autor ia lançar as sandálias na terra de Edom. Como que ia lançar as sandálias? Ia jogar as sandálias lá na terra de Edom? Não é uma expressão idiomática, é um hebraísmo, que estava querendo dizer que ele ia dominar aquele lugar, de posse, ia se apossar daquela terra. Os símbolos bíblicos, a Bíblia está cheia de símbolos bíblicos, tá? Desde a Santa Ceia, o pão é um símbolo do corpo de Cristo, o suco é um símbolo do sangue de Cristo, desde o Apocalipse é cheio de símbolos, uma besta com chifres, não é no literal, é simbolismo. Cada chifre tem um significado, é simbolismo. A numerologia bíblica. Então, os números dentro da Bíblia contêm significados, tá? Eu não quero me apegar muito nisso, mas o número 7, por exemplo, ele sempre que aparece, ele aparece em toda a Bíblia mostrando perfeição ou totalidade, tá? Então, vamos para frente, página 70 e página 71. Vou botar aqui que acabei indo rápido demais. Página 70 e página 71. Exegese e exegese. O que é isso daqui? Exegese e exegese. Exegese consiste em extrair o significado de um texto. Então, quando você vai fazer uma interpretação, você vai ser fiel àquilo que o autor está querendo dizer. Você vai extrair com fidelidade aquilo que o autor está querendo dizer. Exegese, o que é? Exegese veio do exegese é de extrair, eise é de colocar, é de injetar de fora para dentro. Então, exegese é o oposto da exegese.
Enquanto exegese significa você extrair com fidelidade, exegese significa você injetar no texto uma ideia tua, um pensamento teu, dizer o que o texto não está dizendo. E muitos pregadores fazem isso nos nossos dias, né? Coloca o seu pensamento e começa lá, porque eu já começo com ideias humanas deles, né? Porque eu pensaria isso, e vai colocando ideias dele que o texto não está dizendo. Então nós temos que ter muito cuidado, não cabe a nós falar aquilo que o texto não está falando, ou querer espiritualizar tudo. Nem tudo na palavra deve ser espiritualizado. A relação Bíblia e hermeneuta. Então, a autoridade da Bíblia. Não existe nenhuma autoridade humana que seja maior, nem regras de homem que sejam capazes de suplantar seus decretos, seus preceitos. Inspiração divina na Bíblia. Então, a Bíblia é inspirada, ou seja, o Espírito Santo cooperou com os autores, inspirando eles naquilo a qual eles escreviam. Revelação progressiva das verdades bíblicas. Isso quer dizer que Deus não revelou sua vontade de uma só vez, mas que durante o período bíblico foi revelando de forma progressiva. Por isso que no Antigo Testamento tu vai ver que Deus colocou a lei, e a lei havia seus preceitos. Depois veio a graça, porque daí Deus revelou, foi revelando a sua vontade de uma forma progressiva. E esse progressiva teve plenitude em Cristo, tá? Em Cristo houve a sua plenitude. Então isso é página 72 e página 73. Dificuldades bíblicas. Então vamos falar aqui de dificuldades. Não são erros, nem contradições, tá? Alguns chamam de aparentes contradições, mas vamos chamar de dificuldades, tá? Primeiro, textual. Então tem diversas traduções, temos traduções que geram conflitos entre uma e a outra, pelo fato que eu falei para vocês aqui, que há palavras que contêm mais do que um significado a mesma palavra. Então, existe essa dificuldade no traduzir. O que o tradutor faz? Ele pega todos os significados que aquela palavra lá no hebraico e no grego tem, e ele tenta aproximar esse significado ao contexto, ao significado que case melhor com o contexto do texto ali que está a palavra, tá? Então, mas eu quero dizer que essas diferenças que há nas traduções não chegam a 5% da Bíblia Sagrada, não chegam a 5%, então é muito pouco. E nenhuma dessas divergências entre as traduções são divergências em questões doutrinárias, nenhuma, tá? Então também temos dificuldades culturais, como eu falei, naquele tempo tinha uma cultura. Hoje é outra cultura. Quando Jesus contava as parábolas, eles entendiam todas as parábolas, porque fazia parte da cultura deles. Mas hoje, para nós, aquilo lá, dracma, o que é uma dracma? Para nós, aquilo, o que é um talento? O que é essas expressões que se tinha naquele tempo, hoje não faz mais parte da nossa cultura. Então, hoje nós temos dificuldades. Literais, alguns episódios da Bíblia são narrados por outros autores de modo diferenciado, tá? Então aí prova algumas divergências que há entre entre Mateus, Marcos e Lucas, tá? Mas nenhum daqueles textos está errado, mas cada um escreveu conforme o ponto de vista que ele estava vendo. Histórica, a narração bíblica não segue a mesma direção e nem está em ordem cronológica, tá? Então, quando você vê Gênesis, não está em ordem cronológica, tá? O primeiro livro a ser escrito foi Jó. Moisés veio depois. Jó foi patriarca contemporâneo em Abraão. Então, episódios bíblicos não estão cronologicamente inseridos na Bíblia Sagrada. Então, todo hermeneuta que vai ler precisa analisar isso. 3 erros comuns na interpretação e aplicação da Bíblia Sagrada. Então, página 74. Qual que é o primeiro erro? Omissão. Então, omitir citação da parte que é conveniente, ignorando o restante. Muitos pregadores fazem isso, né?
tira ali um versículo, uma parte que é conveniente, ignorando todo o contexto. E daí interpretando de maneira errada o que o texto quer dizer. Fazendo uma exegese, falando o que o texto não está falando, injetando aquilo que o texto não diz. E nós temos que ter cuidado, caro aluno, tenha cuidado com isso. Fale aquilo que o texto está dizendo. Acréscimo, dizer a mais do que a Bíblia diz. E aplicação, aplicar de modo errôneo, deturbando o verdadeiro significado, o sentido primário que o texto quer dizer. Tome cuidado ao aplicar. Antes de querer sair aplicando, realmente tenha certeza que você não vai deturbar o significado bíblico, não vai afirmar aquilo que a Bíblia não está dizendo. Então seria isso na aula de hoje. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.